E agora vamos mostrar para vocês a história de um notável artista popular. Com vocês, Nhozinho. Então aqui a gente vai conhecer um pouquinho do dono da casa, né? Podemos dizer assim, que é o Nhozinho. Na verdade é Antônio Bruno Pinto Nogueira, que é o nome dele. Nhozinho era uma forma carinhosa pelo qual ele era chamado. O Nhozinho era de Cururupu, em cima na localização mais ou menos, aqui algumas fotos dele ainda criança, e ele aqui já mais velho. Como era comum na época as crianças construírem o seu próprio brinquedo, não existia esse mundo de brinquedos que nós temos hoje, e também porque crianças com menos dinheiro de construir, não dava para comprar. Então, desde os 6 anos de idade, o Nhozinho já construiu seus brinquedinhos, suas miniaturas. Só que quando ele alcançou mais ou menos 11, 12 anos, começou a se manifestar uma doença nele, e essa doença era degenerativa. Tá? E aí essa doença foi gradativamente deformando, debilitando o corpo dele. Ele teve que amputar as 2 pernas, tá? Ele perdeu a audição, só que isso de forma bem gradativa. Ele perdeu uma das visões, ele até usava tapa-olho, tá? As mãos foram deformando, ele foi perdendo o movimento dos dedos, tinha tumores, ferimentos, saíam os tumores das articulações, como se o osso crescesse, então ele foi ficando bem debilitado. A homenagem ao Nhozinho, por quê? Apesar de toda essa doença, ele viveu 70 anos e ele passou a vida inteira fazendo artesanato, fazendo miniaturas, que é mais difícil ainda. Fazer miniatura com a mão deformada é mais difícil do que a mão perfeita, porque a mão perfeita já é difícil, né? Então, por isso, a homenagem a ele. Inicialmente, o Nhozinho trabalhava com a madeira. Né? Com a doença, por conta da doença, ele não conseguia mais cortar madeira. Daí, ele buscou um outro material, que foi a fibra do buriti. Então, depois de um tempo, ele passou a utilizar a fibra do buriti. Aqui são algumas curiosidades do Nhozinho. Olha, ele chegou aqui em São Luís, depois que os pais faleceram lá em Cururupu, já com 32 anos de idade. Ele veio morar com a sua irmã, a Maria Amélia. E aí, por conta de que ele perdeu as duas pernas, perdeu o movimento das pernas primeiro, depois teve que amputar mesmo por conta dos ferimentos, ele construiu uma cadeira de rodas, que ele não gostou, e depois construiu essa daqui, que foi a que ele finalizou, foi a que ele utilizou até o final da vida. Aí ele mesmo construiu. Então ele chegou aqui, ele até ganhou uma cadeira de rodas, dessas mesmo normais, mas ele não gostou muito, não se adequou. Então ele mesmo foi lá e construiu a cadeira dele. Tá? Essas aqui são algumas amigas vizinhas. O Nhozinho contam os familiares dele no vídeo. A gente tem um vídeo também que fala dele, então conta que ele era muito galanteador. Ele chamava elas de morenas, eram as morenas do Nhozinho. Ele presenteava e ele dizia às vezes que namorava, ele acreditava que namorava com elas, mas de fato ele não teve nada com nenhuma. Tanto que ele não casou, ele não deixou filhos, sabe? Não tem descendentes. Essa aqui, ó, é uma amostra de uma encomenda que ele recebeu da Singer, de máquinas de costura. Tá? Ele fez 50 dessas caixinhas para acompanhar as máquinas. E foi a partir desse momento que ele, digamos, que saiu do anonimato, né? Foi saindo um pouquinho mais do anonimato. Até então era um artesão lá do interior. Na verdade, era uma cidadezinha de Cururupu. Né? Então, a partir daqui, ele foi tendo um pouquinho mais de visibilidade. E a partir do momento que ele chegou aqui em São Luís também, por conta das pessoas que ele foi conhecendo, que tinham comércio, e aí foram expondo as obras, então foi saindo do anonimato. Ele gostava muito de presentear os amigos. Ele, na verdade, não gostava de vender as peças. Ele mesmo gostava de fazer e presentear os amigos ou alguém que se interessasse bastante. Inicialmente ele fazia muito para as crianças, então as crianças gostavam muito dele, apesar da aparência dele, as crianças gostavam por conta de que ele fazia brinquedos. Tá? E aí depois, quando ele veio já para cá, para São Luís, começou as vendas. Mas ele mesmo gostava era de presentear os amigos. Ele gostava da roda por conta do movimento que dava. Você vê que eu estou andando? Eles estão como se estivessem em movimento, como se estivessem dançando. Da mesma forma, se batesse um vento, eles iam se movimentar. Então, era essa a disposição, essa a intenção do Nhozinho, a questão do movimento. Só que aí, para venda, já ficava meio difícil, porque muita peça, então a peça ficava cara, a peça no geral ficava cara.
então acabava não vendendo. Aí alguns amigos, né, algumas pessoas foram tentando fazer a cabeça dele para ele fazer as peças de forma individual, que aí seria mais fácil vender, né, porque assim ficava muito caro. E aí ele foi fazendo também as peças de forma individual, inicialmente meio contra a vontade, por conta de que perdia o movimento, né, se desafiando mesmo a colocar movimentos nas peças individuais, que era mais difícil. E aqui os boizinhos em miniatura. O Nhozinho sempre gostou de trabalhar com miniaturas, ele foi um dos pioneiros a fazer o boi pequenininho. Então, muito obrigado pela visita. Tá? Tomara que você tenha gostado bastante do Museu Casa de Nhozinho. E quero convidar a todos para virem conhecer o Museu Casa de Nhozinho, que é um museu de cultura popular, né, situado na Rua Portugal. Nós funcionamos de terça a domingo, sendo que de 9 até as 6, né, de terça a sábado, e no domingo de 9 a 1h30.